Muito bem, começando mais um vídeo aqui, hoje falando sobre traição, né? Um tema delicado. Será que traição tem perdão ou é um fim definitivo? Vamos lá, que esse tema é delicado, mas é um tema muito recorrente que eu recebo nos meus atendimentos, principalmente de tarô, de aconselhamento também, principalmente, aconselhamento conjugal. Inclusive, se você quer saber mais sobre os meus serviços, estão aqui na descrição desse vídeo, fechou? Vamos lá. Traição tem perdão? Traição é um fim definitivo? Algumas coisas a gente precisa entender, tá? Todos nós estamos passíveis de sofrer uma traição. Tanto de trairmos, quanto de sermos traídos. Calma que você vai entender. Pera aí. Não, eu não traio. Calma. Você já vai entender o que eu tô falando. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos a mesma chance de ser traído ou de trair. No meu ponto de vista, o que muda são os seus valores com relação a isso e principalmente o contexto, tá? Por que eu digo isso? O contexto você vai analisar se é bom ou não perdoar, continuar ou não continuar na traição. Perdoar tem que perdoar, porque você começa com um auto perdão. Porque se você não perdoa, quem carrega a mágoa é você. E é você que se fere, tá? O perdão não é pro outro. Perdão para o outro vem depois. Primeiro você se perdoa. Primeiro você traz o perdão para dentro de você para você ficar bem. Quando tem uma traição, tá? Agora é fato que cada um de nós pode sofrer uma traição ou pode trair. E como eu disse, depende de valor, contexto e um passo importantíssimo. Toda traição existe uma decisão. Exato. Ai, Alex, meu casamento tava muito ruim em casa, porque a gente tava brigando muito, ela não dava bola pra mim, e aí eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa foi conversando, eu fui me encantando, aí aconteceu quando eu vi já estávamos no motel. Viu? Não vem com lorota. Você decidiu. Vamos pro motel? Ah, uma coisa levou a outra. Você decidiu. Aquele que trai tomou a decisão de trair. É simples assim. Ponto. Assume a porra da responsabilidade. Traiu, você tomou a decisão de trair. A outra pessoa não te colocou uma... Ó, você vai trair comigo aqui. Se foi, não é traição. Aí é estupro. Aí, né, não posso nem falar essa palavra aqui. Né? Aí é violência. Então, assim, não é isso que nós estamos falando. Então, se houve traição, houve uma decisão. Se foi inconsequente, se a pessoa se arrependeu profundamente depois, se ela se deixou levar, mas ela decidiu. E ela, provavelmente, ou ela corrompeu o valor dela com relação à traição, ou a fidelidade não fazia parte de seus valores primordiais, tá? Então, entendendo isso, entendendo também que errar faz parte do ser humano, perdoar também faz parte do processo. Então, temos que definir. Traição tem perdão? Tem. Traição pode ser o fim definitivo? Pode também. Depende do contexto, depende do que aconteceu. Mas algumas coisas a gente tem que ter clareza. Independente do contexto que levou a traição, tá? A pessoa tomou decisão, independente do contexto. A partir disso, do que eu vou trazer para vocês aqui, né, além do que eu já trouxe, vocês vão entender se eu perdoo, né? Se eu continuo nessa relação e se eu continuar o que precisa acontecer ou se é o fim definitivo, tá? Quando existe uma traição, a traição, ela não é só um ato, porque quando a gente fala muito de traição, a gente fala muito da traição física, sexual. Só que a traição, você pode ter a pessoa que é traída, tá? A pessoa que é traída, ela pode ter o mesmo sentimento de traição, não necessariamente pelo ato que o outro teve sexual com alguém. Por exemplo, se você tem como valor primordial, né, honestidade, verdade em primeiro lugar, se o outro mente, é uma mentira, né, uma mentira mesmo, não é uma mentirinha, mentira, isso pra você já é traição. Com o mesmo peso, igual ou até maior do que o ato físico. Então nós precisamos entender que traição não é só sobre o ato.
mas sim sobre a quebra de confiança, tá? E quando a confiança ela quebra, exige um tempo para ela ser reconquistada. Uma confiança no relacionamento, ela demora para ser conquistada, para ser fortalecida, mas ela pode ser perdida assim, ó, rapidamente. E depois que se desconstruiu, para reconstruir novamente, existe e exige-se uma série de processos, uma série de situações para que isso de fato aconteça, e nem sempre é possível. A traição, ela não fere apenas pela infidelidade física ou emocional, tá? Ela vai afetar valores, ela vai afetar crenças, ela vai afetar uma série de coisas, tá? E quando a confiança ela é quebrada, você perde, né? Melhor, nem isso. Quando a confiança é quebrada, quando o respeito é quebrado, quando a lealdade é quebrada, porque elas estão interligadas, de querendo ou não, elas estão interligadas, tá? Ela vai abalar toda a base da relação. Ah, foi uma vez só. Ah, mas porque eu tava brigado. Viu? Quebrou a confiança. Quebrou a lealdade. Quebrou o respeito. A base dessa relação, ela foi altamente abalada, tá? Por isso que nós não podemos tratar uma traição como um erro pequeno. Foi um deslize, não tem essa de deslize quando a gente fala de traição. Teve uma decisão, como eu disse pra vocês, tá? Ou algo pior, né? Ou algo que o tempo vai resolver sozinho, tá? Perdão é possível? É, perdão é possível, mas não é obrigação. Não é obrigação. Vamos lá. Eu sei que muitas pessoas, e eu falo também como sacerdote espiritual, apesar de, né, eu como sacerdote espiritual e minha linhagem vem da linhagem da Umbanda, apesar de eu ter uma mente muito espiritualista, universalista, não que a Umbanda não seja, ela é, mas eu tenho uma visão um pouco mais ampla no sentido de outras religiões, eu agrego muitas coisas. Nós temos algumas religiões e o perdão, ele é necessário, ele faz parte, quase que uma obrigação. E a verdade é que todas as religiões, os guias, né, eles trazem isso, perdoe, Jesus trazia isso, todas as religiões vão trazer o perdão como algo muito bom, e de fato é bom. Mas o que nós precisamos compreender é que quando a gente vai entrar num processo de perdoar alguém, a gente não consegue perdoar aquele se nós não nos perdoamos primeiro. Mas como assim nós nos perdoamos primeiro, Alex? Mas o outro me traiu, como é que eu tenho que me perdoar? Porque lá dentro de você se machucou, lá dentro de você vai... Como é que eu permiti isso? Como é que eu não vi isso? E você vai corroer várias coisas lá dentro de autocrítica, de autoconsciência, às vezes né, vai arrebentar sua autoestima, de comparação. Autocomparação não, de comparação. Então, o perdão é importante, sim, pra mim. É muito importante pra mim. Mas não é uma obrigação. Eu não tenho que perdoar o outro para ficar com o outro. Eu vou até melhorar isso aqui. Perdoar não quer dizer que eu tenho obrigação de permanecer. Eu digo e enfatizo com todas as palavras: perdoe. Porque quando nós não perdoamos, a mágoa que nós carregamos, ela machuca somente a nós. Né? Ter uma mágoa, viver aquela mágoa, enterrar aquela mágoa lá dentro é como tomar um veneno achando que vai fazer mal pro outro. E não é assim. Então, eu digo, perdão, perdoe. Perdoe para você estar livre, para você estar leve. Mas isso não quer dizer que você tem obrigação de permanecer com o outro, de estar com o outro, de viver nessa relação. É claro que, como eu falei, o contexto, ele vai determinar se você segue ou não segue essa relação. E aí entra o ponto que eu quero trazer para vocês também, que puxando o gancho, né, do contexto, que é perdoar uma traição, ou seja, perdoar o outro, ou conviver com o outro, seguir, né, nessa relação com o outro após uma traição, vai depender da história, vai depender do contexto, vai depender principalmente da disposição real de ambos em reconstruir esse vínculo, porque uma coisa é importante.
Você foi traída, certo? A confiança foi quebrada. Você não confia no outro. Beleza. O outro precisa reconquistar essa confiança? Precisa, mas precisa, a partir do momento que você decide permanecer nessa relação, precisa haver um esforço da sua parte, tá? Para recriar esse vínculo. Não quer dizer que você vai fechar os olhos, não, eu vou confiar a partir de agora. Não, eu vou confiar, vou. Mas eu também tenho que me esforçar para que essa confiança ela chegue. Então eu vou ter que trabalhar terapeuticamente, eu vou ter que trabalhar essa dor, eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que limpar isso daqui, eu vou ter que estar mais aberta para que o outro fale, eu vou ter que dar mais votos de confiança, tá? Vai existir casos em que o perdão, né, o ato de você perdoar o outro e seguir na relação, existem casos, e eu já presenciei vários casos desse, em que a relação, ela fica, o recomeço, né, ele fica muito mais consciente, ele fica muito mais forte, o casal fica muito mais unido. Tem várias histórias, eu já peguei várias histórias assim, do casal que houve traição dentro da relação, e que o casal se tornou mais forte depois que decidiu recomeçar, reconstruir, restaurar a relação. Só que também existem casos em que perdoar, ou melhor, vou corrigir a palavra, seguir na relação, né, por uma obrigação, porque eu tô perdoando, até por uma questão religiosa, que seguir na relação é quase como você se violentar, porque o outro, ele não tá mostrando arrependimento verdadeiro e você tá permanecendo nisso, tá? Agora, como que eu posso entender dentro desse contexto, o que define, melhor dizendo, né? Como é que eu posso compreender se existe um futuro ou se é o fim mesmo? Então tem algumas coisas que, né, tem um contexto, como eu falei pra vocês, mas tem algumas coisas que você pode seguir, que você vai começar a entender se isso define um recomeço, um futuro de recomeço, ou é o fim de fato, tá? Primeiro, o arrependimento real do outro, aquele que traiu, né? O traidor. Então, o traidor, ele reconhece o erro. O traidor, ele cortou os vínculos paralelos. Aqui eu tô falando de traição sexual. O traidor, ele cortou os vínculos paralelos. Ele se dispõe realmente a se reconstruir. Ele assume a responsabilidade pelos seus atos, por aquilo que ele fez e as consequências que isso gerou. Isso é um ponto. Outro ponto. Que eu chamo de postura de mudança, tá? Não adianta pedir o outro, né? Não adianta o outro pedir desculpas se não houver atitudes claras e consistentes no dia a dia. Não adianta pedir desculpa e uma semana depois voltar a ser a mesma coisa, tá? E claro, a decisão daquele que foi traído. Porque se a pessoa ferida melhor dizendo, a pessoa ferida, ela precisa avaliar se ela consegue permanecer nessa relação sem carregar rancor. E assim, é claro que no início, quando existe uma traição, dói demais. Dói muito. Estando com a pessoa ou não estando com a pessoa. Então, se o outro, ele realmente está arrependido, ele está mudando a sua postura, ele está realmente disposto, mesmo com dor, o que eu sugiro? Se recomponha primeiro, e aí você tá levando o casamento, se recomponha primeiro com regras, com acordos, etc, bem claros, e a partir do momento, deixa passar um tempo, a partir desse tempo você começa a entender. Você vai se reconstruindo, você vai se curando e você vai entendendo. Eu devo permanecer nessa relação? Eu consigo? Porque às vezes pode chegar 1 ano, pode chegar 6 meses e falar assim, não consigo. Não consigo, eu tô passando por terapia, eu tô passando por tratamento, eu tô passando por isso, o casal está passando por terapia, mas eu não consigo, porque isso rompeu demais os meus valores. Eu ainda carrego rancor, eu não estou conseguindo lidar com isso. E às vezes o melhor vai ser cada um pro seu canto, tá? Sem esses elementos que eu citei agora, insistir na relação vai ser prolongar o sofrimento, que é uma coisa que eu tenho certeza que você não quer. Nenhum dos dois quer, porque o sofrimento também é pro outro, mas o fato é que a gente tá olhando pra você, tá? Outro ponto importante é, perdão não é esquecimento, tá? Perdão não é esquecimento.
Não é porque eu perdoei e decidi continuar na relação, eu esqueci. É claro, a partir do momento que eu perdoo, a partir do momento que eu ambos, né, que eu desejo, né, eu traído, eu permiti que pudéssemos reconstruir isso, e o outro, traidor, ele está mudando a sua postura, ele está se reconstruindo, ele está se permitindo mudar, ambos estão caminhando, não é varrer para debaixo do tapete, mas também não quer dizer que eu tenho que ficar atacando na cara do outro sempre quando houver uma discussão, tá? Então, não perdoar, continuar, não significa que aquilo não aconteceu, significa que eu não vou ficar usando aquilo em brigas futuras, não posso, senão aí não tem como a relação dar certo, é impossível, tá? Esse fato, essa traição, ela marcou a história do casal, é simples. A diferença é que, com o perdão verdadeiro, né, e, claro, né, a decisão de seguir na relação, a ferida, ela vira uma cicatriz. É uma lembrança que já não dói mais. Mas se não houver esse processo, a ferida, ela continua aberta. E ela vai reaparecer em cada conflito. Então eu decidi perdoar, eu tenho que trabalhar essa mágoa dentro de mim. Se eu não trabalhar, e não adianta querer achar o tempo cura, o tempo não vai curar, o tempo vai esconder. Se você faz uma ferida no braço, né? Se você faz uma ferida e você não trata, você põe um pano por cima, dá uma lavadinha só, põe um pano e não trata, não vai tomar um ponto, alguma coisa, vai infeccionar. Pode até fechar, mas vai dar algum problema. Em algum momento o BO vai ser maior. Então, decidiu, vai trabalhar. E aí vai buscar um terapeuta, vai buscar um profissional de saúde mental para que você possa lidar com essa mágoa. Senão você não vai dar conta, tá? Você não vai dar conta. Lembrando que o outro também está fazendo a sua parte. Isso é extremamente importante, tá? Agora, outro ponto que eu não posso deixar de falar para vocês aqui é o seguinte. Quando a traição... quando que a traição ela é de fato o fim definitivo, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando é que a traição, puta, Alex, eu não sei se é definitivo ou não. Como é que eu faço pra saber se é definitivo ou não? Além dos toques que eu já dei em cima, alguns pontos importantes. Quando existe uma repetição no comportamento. Houve uma vez só, você definiu perdoar, conseguir e permanecer, beleza. Houve a segunda vez, viu? Sai fora. Sai fora, não teve mudança, não aprendeu na primeira, não vai aprender na segunda. Ah, mas foi diferente, não tem diferença, você tomou a decisão do mesmo jeito, você fez do mesmo jeito, o padrão é o mesmo, viu? Quando existe repetimento de comportamento, viu, é definitivo. Não vai ter mudança, tá? Outro ponto. Quando há arrependimento, ele é apenas um discurso, que é como eu falei em algum momento do vídeo aqui no início. Fala, promete, muda na primeira, segunda semana, no primeiro mês, depois voltou tudo normal, sabe? Quando a confiança, ela já não pode mais ser reconstruída. Porque às vezes não tem como. Às vezes a traição, ela feriu tanto o traído, os seus valores, a sua dignidade, a sua identidade, que não tem como ser reconstruído, não tem força para reconstruir. Por mais que haja interesse de ambos, às vezes não dá. Às vezes é tão profundo aquilo para quem é traído, e só quem foi traído sabe quanto isso dói, quanto isso machuca, que às vezes não tem como reconstruir, tá? E, claro, quando o traído, ele percebe, mesmo que o outro mudou o comportamento, mesmo que o outro esteja realmente afim, focado em fazer, e tenha sido a primeira vez, né? Se fosse a segunda já tem que largar a mão mesmo. Quando o traído, ele percebe que permanecer, na verdade, está ferindo a sua dignidade, o seu amor próprio, porque os seus valores não condizem com isso e não dá, entende? Então, nesses casos, encerrar pode ser a forma... Pode não, vai ser a forma mais honesta de você preservar a vida e a sua saúde emocional e mental. E aí, cada um tá livre para se reconstruir, para seguir a sua vida de forma plena, de forma saudável. Vai doer? Claro que vai, né? Todo término dói. Já falei várias vezes de outros términos aqui de relacionamento. Todo término dói. A traição, ela pode ter um perdão? Deve. Tá? Mas não quer dizer
eu tenho a obrigação de permanecer, e muito menos a traição, ela deve ser banalizada. Nunca deve ser banalizada. Perdoar é uma escolha que você tem primeiro contigo. Permanecer, vamos lá, perdoar é algo imprescindível que você deve fazer para sua saúde. Perdoar o outro e permanecer com o outro é uma escolha, tá? E não uma obrigação. E em muitos casos, mas muitos casos, o verdadeiro perdão é se libertar, sabe? É se libertar, seja para se reconstruir, seja para se reconstruir a dois, tá? Ou seja para seguir sozinho, cada um pro seu canto, com os seus aprendizados, com aquilo que tá levando de melhor dessa relação. Esse é o ponto-chave. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você tem mais alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, um comentário, uma dica a mais, traz aqui nos comentários que eu adoro ler e responder. Quem sabe não vira um conteúdo. Compartilha. E se você quer entender mais sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, o link do meu livro, do meu novo livro Amor Sem Correntes, está aqui na descrição do vídeo. Tem um outro link do outro livro também, o Despertar Emocional, que fala sobre empoderamento. E se você quer conhecer mais sobre os meus trabalhos, tarô, de aconselhamento, quer participar de um workshop comigo, quando esse vídeo for pro ar, provavelmente o workshop já vai estar no ar. Tá aqui também com um preço super acessível, um workshop que fala sobre conexão, sobre intimidade dentro da relação. Tá muito bacana, muito conteúdo bacana pra vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, todos minha paz. Valeu!